Voltamos com mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal do YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinamentos. Durante 15 minutos estaremos em sua companhia. A União Municipal Espírita de Caxias do Sul é responsável pela condução desse programa. E hoje vamos falar sobre a dependência química na visão científica e espiritual. Para nos ajudar a tratar deste assunto, convidamos o colega Clênio Lopes, colaborador do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja bem-vindo, Clênio. Obrigado, agradeço o convite, espero que tenhamos uma ótima reflexão. Com certeza, é sempre bom nós termos a oportunidade de esclarecer e nos esclarecer também. O que é dependência química e quais são os agentes psicóticos que podem levar ao vício, Clênio? Então é importante compreender, né, que a dependência química, então, é considerada uma doença, ou seja, né, um sujeito que tem um adoecimento que é de uma ordem emocional, psicológica, também de fatores genéticos. Então, quando fala desses agentes psicoativos, né, são aquela, né, seja álcool ou outras drogas que a pessoa ingere e altera o seu comportamento. Isso faz com que tenha uma relação disfuncional, seja com a família, no trabalho, repercute no todo, né? Então, é importante entender que esse termo remete a um adoecimento emocional, psicológico, que tem que ser tratado dessa forma, né? Enquanto uma doença e não simplesmente como um comportamento disfuncional de uma pessoa que talvez não tenha ferramentas de lidar com essa compulsão naquele momento. Mas quando a gente acolhe e observa ele enquanto um sujeito em desenvolvimento, a gente começa juntos, né, através do tratamento, seja psiquiátrico, psicológico, desenvolver esse entendimento de que esse adoecimento ele é integral, né, dentro da questão psicológica, social. Então, por isso a importância de todos compreender isso e principalmente o familiar também acolher esse sofrimento para que a pessoa possa buscar essas ferramentas, né? Então, quando se fala em dependência, não envolve só a questão do álcool, outras drogas, o tabaco, medicamento, todos essas coisas que a pessoa faz o uso e se torna daqui a pouco dependente daquilo. Entender a palavra dependência, depender de algo, né? Seja emocionalmente, fisicamente, e aí tudo isso, como nós somos seres integral, interfere na dinâmica do nosso funcionamento, tanto do nosso corpo físico, das nossas questões psicológicas, de como a gente lida com as nossas emoções, e também a questão da espiritualidade, como a gente encontra um caminho para seguir uma coerência. A sociedade em geral tem responsabilizado o Estado, e em especial o setor administrativo e a área da saúde, pela resolução de tais problemas. Clênio, esta é a melhor alternativa? Então, quando se fala nessa questão de entender o ser humano de forma integral, é compreender isso, esses fatores genéticos que muitas vezes vêm de uma família, bom funcionamento, ou que tem a questão, né, da dependência instaurada, tem a questão psicológica, do emocional, de como cada um de nós, cada um lida com suas emoções. E quando se fala do social, é justamente isso, é compreender que o Estado, temos que ter um olhar de compreensão e que políticas públicas sejam feitas, né, para acolher a dependência química como um adoecimento do sujeito, né, e buscar ferramentas tanto, né, nos serviços de convivência, nos centros de atenção psicossocial. Então, tudo isso faz com que as pessoas fortaleçam seus vínculos, né, e estabeleçam uma relação saudável consigo mesmo, com a sociedade. Então, quando fala, né, da questão de quem responsabilizar, é uma questão de todos, de envolver o todo, né? Desde o nosso processo educacional, da família, e como cada um desenvolve, né, habilidades sociais para lidar com as frustrações do dia a dia, porque todos nós, em algum momento, vamos nos deparar com uma angústia. E muitas vezes as pessoas elas querem anestesiar esse sofrimento.
Aí que entra essa dependência de algo que faz com que a gente viva aquilo, mas daqui a pouco vai somando problemas, faltas, e tudo isso leva numa lógica de um adoecimento social, que reflete, né, na família, que é uma organização social, no trabalho. Então, quando nós temos políticas, né, que entendam e busquem atribuir, né, funções, estabelecer alternativas para que a pessoa encontre, né, dentro de si e em seu entorno ambientes saudáveis e que as pessoas incentivem isso nelas, né? E não enxergue apenas como uma pessoa adoecida ou que não quer se ajudar, ou muitas vezes, né, coloca isso como uma questão de não responsabilizar o todo, né? Porque todos nós, de certa forma, quando nos deparamos com um problema, por mais que seja distante, de nós também nos afeta, né? Porque a gente está falando de uma relação humana, de um sujeito. Então, essa dependência, ela vem sobre várias óticas, assim, quando a gente pensa em encontrar dentro da espiritualidade, né, que é um trabalho que o Grupo Apoio Fraterno faz, de acolher esse sujeito em sofrimento e também o seu familiar, mas é um grupo de apoio. Então, as políticas sociais têm que estar de acordo desse entendimento, de tratar o sujeito como alguém que está adoecido e precisa de um cuidado, né? E esse cuidado é assim, isso começa na escola, começa no nossos centros comunitários nos bairros, então é ampliar esse olhar, né, e compreender como que todos nós possamos acolher esse sujeito em sofrimento e não julgar, porque talvez esse seja o grande exercício, né? Julgar menos o outro e conhecer mais a si mesmo, que é o que a gente fala da questão da reforma íntima. Acredito que é um grande desafio do ser humano, não julgar, né? E conseguir escutar e olhar o outro com caridade. Cleino, discorre um pouco sobre a visão espiritual da dependência química e as suas consequências para que os internautas possam também ter um pouco dessa visão. Sim, então a gente sabe, né, quando se fala na drogadição, qualquer comportamento compulsivo, né, seja por álcool, outras drogas, por compras, por a maledicência, que a gente fala muito, né, tem um que fala dessa questão de sempre olhar o outro e esquecer de também enxergar as suas próprias, né, esses mecanismos de defesa que a gente usa no dia a dia, né, para se defender das nossas próprias imperfeição, digamos assim, né, mas somos seres em busca disso. Então, a drogadição não é mais do que uma consequência dessa alienação histórica, social, política, econômica. E aí isso faz com que a gente entenda que todos nós, né, desde o nosso pensamento, a gente já está introduzindo um funcionamento e atraindo coisas afins. Então, quando a gente tem um comportamento compulsivo, a gente acaba encontrando companheiros compulsivos, amigos não, né, parceiros de uso. E aí isso tudo tem uma influenciação nessa questão essa dinâmica, né, do sujeito. Então, a gente sabe que isso compromete o corpo físico, mas também a questão espiritual, na questão da essência moral, de compreender o que a gente pode fazer quando se fala na reforma íntima, esse autoconhecimento para encontrar dentro de si, né, essas respostas. Então, todo o processo de dependência química, né, seja qualquer tipo, né, de química, é fruto de uma crise moral, é a demonstração real de insegurança das almas, que precisam de um piso de segurança e força, e buscam, pela sua imaturidade, um meio mais fácil, e o faz através dessa busca, essa busca que é compulsiva. Então, isso faz com que tenha essa parte etérea, energética, né, que atua de forma patológica nesses corpos espirituais e atrai afins. Isso faz com que a gente crie todos esses conflitos, né, de não encontrar um sentido para a vida e busca sempre ferramentas para anestesiar o sofrimento, sendo que só está aumentando esse sofrimento e gerando mais sofrimento. Quando a gente assume, né, a responsabilidade das nossas escolhas, então a gente começa a enfrentar as coisas de forma mais consciente, mais coerente, e não de uma forma fugitiva, de uma forma de fuga. E como tu disse, né, Rosemary, todos nós temos algo, essa busca é individual, né? Então é importante que a gente faça a nossa parte, mas incentive que as pessoas, mesmo aquelas que não têm acesso, né, às informações como nós, que tem a questão da virtualidade, né, que a gente está se comunicando assim, mas levar adiante essa mensagem, né, de não julgar o outro, de acolher, de ter essa coisa empática, né, de enxergar o outro como se para mim é doloroso, para o outro também
deve ser. Então, como nós podemos acolher isso para que todo o nosso entorno, né, essa energia, esses espíritos de luz, essa dinâmica espiritual que cada um nomeia de uma forma, tenha um sentido para si. Isso vai transparecer na sua vida, no seu trabalho, em qualquer função que exerça. Então, dessa forma, Guilherme, nós podemos dizer que todo o processo de dependência, seja química ou de qualquer outro tipo, é fruto de uma crise moral? Sim, né, de uma crise da própria existência, né, de poder encontrar um sentido para si mesmo, um sentido para sua vida. Eu sempre repito sobre um psicólogo chamado Viktor Frankl, que ele ficou num campo de concentração, né, naquele período do nazismo, e nesse período ele foi perdendo várias pessoas à sua volta, mulher, filho, né, amigos, e mesmo assim ele tinha que encontrar dentro de si algo que motivava, que motivasse ele a continuar mesmo naquelas circunstâncias, né, que pareciam tão caóticas, ele conseguiu. Então, nós temos que pensar isso na nossa atualidade, né? Como que esses momentos de crise podem nos impulsionar nessa busca pelo autoconhecimento, de resgatar a nossa amorosidade, né, que começa com nós mesmos e se espalha ao nosso entorno. Então, não por esse olhar punitivo, de achar que estamos aqui para estamos sendo castigados, né? Ninguém está sendo castigado de nada, estamos aqui para experienciar vivências. Cada experiência, por mais negativa que possa parecer no primeiro momento, pode ser ali que encontre um sentido para sua vida, uma forma de levar adiante, seja através de qualquer conhecimento, né? Mas desde que tu faça aquilo com amorosidade, com respeito ao outro, tu vai estar se elevando, né? Vai estar se autorizando a viver a plenitude da vida, a ter escolhas saudáveis e assumir a responsabilidade das nossas escolhas. Então, se hoje eu não fiz a melhor escolha, que eu possa aprender algo com isso e amanhã fazer escolhas melhores. Então, é uma dinâmica diária, um dia de cada vez, é um passo de cada vez. Não tem uma bula, né, que nos direcione o tempo todo, mas tem essa busca, né, de se conectar com algo que dê sentido à nossa vida. É como diz os espíritos, né? Essa bula que tu fala, ela está na nossa consciência, né? Que está ali toda a lei e que nós que temos o conhecimento facilita um pouco. E Joana de Ângeles, ela vê então o nosso auxílio lá na obra Triunfo Pessoal, que ela afirma, né? A adoção de uma conduta religiosa que trabalhe o indivíduo nele, edificando valores de dignificação e de bem-estar. É valioso contributo psicológico para a nossa saúde. De que forma é abordada a conduta religiosa nos dependentes químicos, respeitando a sua individualidade? Uhum. Primeiro, começando nesse ponto, né, de respeitar a individualidade do outro. Todos nós somos seres únicos, né, tanto na nossa digital quanto na nossa íris. Então, somos seres únicos e complexos, mas também, ao mesmo tempo, como que cada um vai encontrar, né, dentro disso, uma forma de ter uma boa conduta, né, através da disciplina, através desse autoconhecimento. Então, quando se trabalha no grupo de apoio, justamente busca oferecer ferramentas para que cada um encontre aquelas que vá se sentir à vontade de utilizar e dar um sentido para a sua recuperação, para o seu momento de crise, né? E quando a gente substitui a palavra culpa, né, por responsabilidade, a gente começa a perceber a dinâmica da vida e justamente ir se disciplinando, né, e colocando em prática aquilo que muitas vezes a gente sabe, né, a receita, mas fica deixando para amanhã, para depois de amanhã, e quando vê, se passaram 10, 20, 30 anos. Para cada um assumir hoje a responsabilidade de fazer a mudança. E claro que é um passo que exige muita maturidade, muitas vezes é doloroso, mas é justamente transformar essa dor, né? Mas é entender, né? A melhor maneira é justamente entender o porquê dessa dor, né? E isso é uma questão que é individual. E quando a Joana de Angeles fala dessa questão dessa busca moral é justamente isso, é ter uma disciplina, é ter uma coerência. E todos nós, enquanto sujeitos, né, seja de qualquer crença, a gente quer ter uma coerência naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente diz, naquilo que a gente faz, nas nossas ações. E quando nós agimos de forma incoerente, é reconhecer aquilo, se auto-perdoar e buscar fazer diferente numa próxima. Muito bem, Joana sempre é tão pontual
E ela também diz nessa mesma obra, né, que Jesus, o terapeuta por excelência, prometeu enviar o Consolador, que teria por tarefa arrancar as raízes do sofrimento, erradicar as causas das aflições, elucidando a respeito do ser imortal e demonstrando-lhe a realidade de forma palpável e inuludível. Desenha-se a perspectiva para que seja empreendido o esforço para cada qual conseguir o triunfo pessoal sobre a inferioridade de cada um. E é dessa forma, então, que nós agradecemos a presença do Clênio pelo seu esclarecimento que ele nos trouxe aqui nesse episódio. Então, nos despedimos, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo convite, até o próximo programa. Fica o nosso convite. Se você gostou, curte, comente e compartilha. Até o próximo programa.